Fala galera, Graco! E aí, como que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui à nossa série de vídeos que nós estamos estudando cada livro da Bíblia. Então, no vídeo passado, a gente estudou sobre o livro de Gênesis, foi uma aula de quase 30 minutos, e hoje nós vamos estudar sobre o livro de Êxodo. Igual eu pedi na última vez, tem palminhas, porque isso aqui é fenomenal, estudar a palavra de Deus, glória a Deus por isso. Nós estamos mergulhando aqui em cada livro das Escrituras Sagradas e nós estamos muito felizes com isso. Antes de nós começarmos nosso estudo, nosso aprofundamento aqui no livro de Êxodo, tem muito conteúdo aqui que eu anotei para vocês. Eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal. Eu não peço só como um clichê, só como mais uma tarefa ou algo do tipo, mas como uma ajuda para a nossa missão. Nós, como Ministério Graco, temos trabalhado arduamente, intensamente, para que todas as pessoas cresçam realmente na graça e no conhecimento de Deus. Então a gente tem fornecido cursos, tem fornecido através da nossa editora os livros e principalmente aqui no YouTube, conteúdos gratuitos, estudos profundos. Então se você vê aqui, tem séries de vídeos, podcasts, estudos sobre cada livro da Bíblia que a gente começou agora, aulas ao vivo que a gente deixa salvo. Então nos ajude nessa missão, se inscrevendo no nosso canal, curtindo, compartilhando esse vídeo, vai ser muito importante para nós. E a segunda coisa que eu queria pedir para você é para você enviar para diversos amigos esse vídeo. Imagina a gente ajudando os nossos amigos, nossos familiares a realmente estudar a palavra de Deus, a realmente mergulhar nas Escrituras Sagradas. Isso é muito precioso para nós. Amém? Então, bora para o nosso estudo de hoje. Livro de Êxodo, né? Diferentemente do livro de Gênesis, que fala dos patriarcas, que fala ali da história da criação, é um livro mais histórico. Esse livro vai falar especificamente da libertação e da construção da nação que Deus planejou já na eternidade, né? Então, aqui em Êxodo nós vamos começar a conhecer a nação de Israel, que começa a se estruturar com leis, começa a se estruturar com ordens, começa a se estruturar com um líder muito relevante no seu governo. Eles são libertos da terra do Egito, libertos da escravidão, peregrinam no deserto até a terra prometida, mas tudo isso é apenas o geralzão. A gente precisa mergulhar mesmo a fundo, entender por completo esse livro muito precioso. Como vocês sabem, a gente passa primeiro por uma ficha técnica do livro, entendendo o seu autor, o contexto que foi escrito, quando foi escrito, questões geográficas e por aí vai. Primeira coisa, como a gente disse na aula passada, o livro de Êxodo, assim como Gênesis, Número, Deuteronômio e Levítico, a Torá, né, de modo geral, são livros escritos por Moisés, né? A Torá inteira foi escrita por Moisés. Então, com o livro de Êxodo não é diferente, tá bom? No original, esse livro, Êxodo, ele tem o nome de Vele Shemot, tá? Vele Shemot, tá? Que significa estes são os nomes. Então, no hebraico, esse livro chama Vele Shemot, tá? Essa palavrinha que tá aparecendo para vocês, que significa estes são os nomes, ok? O significado de Êxodo vem do grego Êxodos, ok? Composto por fora, né? E odos, caminho. Literalmente, o caminho para fora, porque vai retratar muito o período que o povo sai da terra do Egito, como eu disse, e peregrina em direção à terra que Deus havia prometido para eles. A data, ela é praticamente igual a do livro de Gênesis, então de 1445 a 1405 a.C., ali no período em que o povo está no deserto, Moisés está escrevendo esta obra também, assim como o livro de Gênesis. Vamos pensar agora então no contexto histórico desse livro, né? O que aconteceu, o que está por trás antes do livro ser escrito ali por Moisés. Então lá no capítulo 50, a gente vai ver que a família de Jacó foi para o Egito, né? Quando o governador era José, um dos filhos de Jacó. José estava comandando todo o Egito e a família de Jacó foi para lá para sobreviver no período de fome. Juntamente com Jacó foram cerca de 70 pessoas. E essas 70 pessoas é o início do povo de Israel, é o início do povo hebreu, né? Então eles não se tornaram egípcios, eram claramente estrangeiros naquela terra do Egito, mas que eram muito bem tratados, né? Tinham alimento, tinham moradia. Por quê? Porque o faraó do tempo de José, que colocou José como governador, cuidou muito bem da geração ali, cuidou muito bem da família de José. Porém, após a morte de Jacó, após a morte de José e após a morte principalmente do faraó,
daquela época, se levanta um novo faraó, e Êxodo capítulo 1 deixa isso muito claro, que não conhecia a história de José, não conhecia a história do povo hebreu. E aí o que aconteceu? Ele ficou receoso que o povo hebreu crescesse mais do que o povo egípcio, o que obviamente ia acontecer, porque Deus estava guiando aquele povo, e crescendo mais do que o povo egípcio, escravizasse o povo do Egito. E aí, diante dessa situação, desse pensamento maluco que o faraó tinha diante do povo hebreu, ele decide escravizar aquele povo e levantar mentiras. Você pode ver isso no capítulo 1, em diversos textos, levantando mentiras para o povo egípcio também ter o povo hebreu como inimigo e fazer com que aquele povo se tornasse escravo. A gente precisa lembrar que lá em Gênesis capítulo 15, quando Deus está realizando a sua aliança com Abraão, Deus alertou Abraão, ó, o seu povo, a sua descendência vai passar cerca de 400 anos escravo em terra estrangeira. E isso aconteceu, né? Deus cumpriu com a sua palavra. O povo hebreu realmente foi escravo durante 400 anos no Egito. Pois bem, então esse é o contexto por trás do livro de Êxodo. Um povo que se tornou escravo em terra estrangeira, porque no período de fome teve que se mudar para essa terra, e essa terra que tinha um faraó que cuidava deles, esse faraó morre, e agora tem um novo faraó que escravizou esse povo. E aí a gente pode dividir o livro de Êxodo em 3 partes. Então, a primeira parte a gente trata sobre a libertação, do capítulo 1 até o capítulo 18. A segunda parte nós tratamos sobre a aliança e a lei, do capítulo 19 até o capítulo 24. E a terceira parte nós tratamos sobre o tabernáculo, do capítulo 25 até o capítulo 40. Vamos começar pela primeira parte aqui, que é a libertação. Essa libertação a gente pode dividir em 4 grandes pontos. Primeiro ponto, o chamado de Moisés na sarça ardente. Então, logo no início do livro, é descrito que Joquebede, a mãe de Moisés, diante da situação em que Faraó havia colocado uma lei que todo menino, né, hebreu deveria ser morto, ele estava avisando aquela ideia de que o povo hebreu não poderia crescer mais que o egípcio, não poderia ter um exército e destruir o povo egípcio. Então ele decide matar todos os meninos. É uma grande matança ali no Egito. Todos os meninos hebreus são mortos. Mas a Joquebede, guiada pela soberania de Deus, decide proteger o menino, guardá-lo ali durante alguns meses, e logo após ela constrói um cesto, né, cobre de betume, de especiarias, e coloca o menino no rio. E coincidentemente esse menino vai parar na porta da casa de Faraó, né? A filha de Faraó, que estava banhando-se no rio, ela acaba vendo aquele menino, pega-o para criar. E é muito interessante a história, porque a própria mãe de Moisés que é chamado para amamentar o menino, né? É chamado para cuidar do menino ali na infância. Mas esse menino ele cresce lá no Egito. E esse menino crescendo no Egito, apesar dele ter sangue hebreu, apesar dele ter nascido de uma hebreia, ele cresceu com os costumes egípcios, ele cresceu com os gostos egípcios, entendendo a cultura egípcia. Tudo para ele que tinha ao seu redor era egípcio. Mas ele sabia o Deus que habitava nele, ele sabia o Deus do seu povo e sabia as suas origens. Tanto é que o ápice para que Moisés saísse da casa de Faraó foi ele ver um egípcio fazendo um hebreu sofrer. Então ele mata aquele homem egípcio e isso chega até o conhecimento de Faraó e aí ele tem que fugir para o deserto. E aí, no deserto, acontece o chamado de Deus para Moisés, porque no meio de uma sarça ardente, Êxodo capítulo 3, que não se apagava, Deus chama Moisés, dizendo que precisava que ele se levantasse, voltasse para o Egito e fosse o grande libertador do povo de Israel. Diante desse pedido, nós temos o segundo ponto aqui, principal dessa primeira parte, que é a libertação, que é Deus revelando o seu nome, né? O acrônimo ali, YHWH, né? Yahweh, eu sou o que sou, é revelado lá em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3 é a primeira vez que Deus vai dizer eu sou o que sou, o acrônimo Yahweh, né? E nesse pedido, onde Deus revela o seu nome e pede para que Moisés fosse o grande libertador, ele recebe uma recusa, né? Moisés recusa o chamado de Deus. E em meio a debates, em meio a conversa, Moisés aceita, né? Deus insistindo ali para o homem que ele havia escolhido, Moisés aceita juntamente com seu irmão Arão. Moisés dá desculpa que ele era pesado de língua. Alguns teólogos dizem que ele era gago. Então ele chama o seu irmão Arão para ser o interlocutor, aquele que iria falar com o povo. Moisés ia ser o líder, mas aquele que ia se colocar diante do povo para falar
seria Arão. Nessas circunstâncias, desse jeito Moisés aceitou e volta para o Egito, para enfim libertar o povo de Israel daquela terra e caminharem para a terra que Deus havia prometido para Abraão, lá nos capítulos 12, 15 e 17. Quando Moisés volta para o Egito, ele se depara com um faraó com o coração endurecido pelo próprio Deus. E aqui é uma das maiores provas da soberania de Deus, que Deus quer ser glorificado. E se for necessário, e é pesado o que eu vou dizer, mas se for necessário, ele fará os seus inimigos sofrerem para que ele seja glorificado em toda e qualquer situação. Deus endurece o coração de Faraó para que Faraó negasse as solicitações de Moisés. E essas solicitações, quando não eram aceitas, tiveram como consequência as pragas. Ou seja, foram 10 pragas que Deus derrama sobre o povo egípcio por Faraó não libertar o povo hebreu do cativeiro, ali da escravidão. Diante dessas pragas, a última ela é muito interessante, porque ela vai apontar diretamente para o Messias, né? E ali tem até a conexão com uma festa chamada Páscoa, que o povo hebreu vai comemorar, né? O Pesach, que é a passagem, né? Ou seja, a saída da terra do Egito para a peregrinação, caminhar em direção à terra que Deus havia prometido aos patriarcas. E como que ocorreu a criação dessa festa e o que é a última praga? A última praga é Deus dizendo que iria matar todos os primogênitos, porém a porta que tivesse a marca do sangue do cordeiro, não, a morte não passaria. Ou seja, qual cordeiro que com o seu sangue nos livrou da morte? Cristo Jesus, né? João capítulo 1, versículo 29, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. E aí tem a festa da Páscoa, que é a celebração dessa comemoração, e com essa comemoração inclui o cordeiro nessa festa, apontando diretamente para Cristo Jesus. Então aqui nós temos os 4 pontos principais e iniciais do período da libertação, que é do capítulo 1 a 18. Primeiro, então, nós tratamos sobre o chamado de Moisés, capítulo 3, a revelação do nome de Deus, né, quem ele era, eu sou o que sou, Yahweh, no capítulo 3 também, o povo o povo egípcio recebendo as 10 pragas, e o povo de Israel sendo liberto depois dessas 10 pragas, e a instituição da Páscoa, talvez a maior festa judaica, que aponta diretamente para o Messias. Logo após essa primeira parte, já a partir do capítulo 19, tem a chegada do povo no Monte Sinai. Né? E esse é um ponto muito histórico, que o Monte Sinai é um monte onde Deus revelaria a Moisés e entregaria a Moisés os 10 mandamentos e futuramente as leis, né? Consequentemente as leis. Então Deus chama o seu servo Moisés, né, para o alto do monte, e ali Deus entrega os 10 mandamentos a Moisés. E a gente precisa entender 2 coisas aqui. Primeiro, Deus entregou 10 mandamentos que revelam quem ele é. A santidade de Deus é revelada nos 10 mandamentos. São 10 mandamentos que revelam a natureza santa de Deus. E essa natureza é completamente imutável, ok? Então nós lemos, por exemplo, em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é imutável. E os 10 mandamentos é a revelação da imutabilidade da natureza de Deus. Só que em paralelo aos 10 mandamentos, nós também temos o Código da Aliança, que são as leis, né? E aí dentro dessas leis nós temos as leis civis, a lei moral e a lei cerimonial. São as 3 partes da lei que Deus entrega para Moisés. São 613 leis que são derivadas ali dos 10 mandamentos, que são a revelação da santidade de Deus, né? As leis que revelam a natureza santa de Deus. E aí, como consequência desses 10 mandamentos, Deus estava organizando uma nação, estruturando ela civilmente, cerimonialmente e moralmente. Ou seja, Deus estava organizando a moral do povo, a santidade do povo. Deus estava organizando a cerimônia, a prestação de culto ao Senhor, né, ali naquelas leis, e Deus estava organizando a nação também de forma civil. Ou seja, a nossa nação, por exemplo, o Brasil, tem uma Constituição, né? E na Constituição são as regras para nós vivermos em sociedade. Deus entregou por meio das leis também as regras para o povo viver em sociedade, para o povo de Israel se organizar como sociedade. E isso ocorre ali no alto do Monte Sinai. Só que diante dessa situação, né, a gente se conecta já com a terceira parte.
o tabernáculo, do capítulo 25 a 40. Por que se conecta diretamente com essa parte? Após a entrega da lei, né, dos mandamentos que Deus havia destinado ao povo de Israel, né, entregue por meio de Moisés ao povo escolhido, nós temos agora do capítulo 25 até o capítulo 40, uma parte que se trata ali do tabernáculo, né, principalmente. Porém, nesse processo do tabernáculo, então a gente tem as instruções para a construção da casa de Deus, né? Que é a construção do tabernáculo, que tem o santo do santo. O local onde Deus habitaria no Velho Testamento era o tabernáculo. E inicialmente era um tabernáculo móvel e futuramente era um tabernáculo físico, né? Com a construção, por exemplo, do Templo de Salomão. Mas enquanto o povo está no deserto, ele se tornou móvel. E esse tabernáculo tinha a Arca da Aliança. E essa Arca da Aliança carregava a presença de Deus. Então Deus vai dar todo o direcionamento de como ele queria que esse tabernáculo fosse construído. Diante dessa construção do tabernáculo, então Deus havia entregado 10 mandamentos para o povo, Deus está direcionando, Deus está dando maná, né? A Bíblia vai dizer ali em Êxodo também que de dia tinha uma nuvem que protegia do sol, de noite tinha a coluna de fogo para direcionar eles, mas também para aquecê-los, porque no deserto é muito frio à noite. Deus estava provendo tudo o que eles precisavam, parecia que tudo estava andando perfeitamente. Mas, em certo momento, descrito no capítulo 32, Moisés sobe no alto do monte para orar. E ele passa dias ali orando, conversando com o Senhor. E aí o povo que ficou lá embaixo no arraial, liderado por Arão, falou: Moisés não vai voltar. Moisés nos abandonou, Moisés nos deixou, Moisés foi consumido pela glória de Deus, alguma coisa aconteceu, mas Moisés não voltará. Façamos então um bezerro de ouro, né? E é a construção do ídolo ali, é um povo que abandona o Deus que havia provido todas as coisas para eles no deserto durante a peregrinação e agora decidem adorar a um Deus feito de ouro, um Deus feito pelas próprias mãos deles. Isso é uma quebra ali da servidão, da devoção, da adoração a Deus para adorar a um Deus criado por mãos. Né? E nesse processo Moisés acaba quebrando as tábuas da lei de tanta ira, de tanta raiva que ele tinha diante daquela situação. Tanto é que no capítulo 32 e 33 nós vamos ver Moisés dizendo a Deus: Deus, não nos abandone, e se o Senhor não for com a gente, nós não prosseguiremos. Era Moisés dizendo: Deus, nós sabemos que o Senhor ficou irado com essa situação, sabemos que o Senhor se irou com o fato do povo se tornar idólatra, com o fato do povo ser infiel ao Senhor, mas por favor, seja misericordioso e não nos abandone. Depois dessa situação, caminhando para os capítulos finais, nós vamos ver a finalização da construção do tabernáculo. Mas antes de nós finalizarmos aqui a nossa aula, né, o nosso estudo sobre o livro de Êxodo, a gente precisa falar sobre a profundidade teológica desse livro. A gente falou de contexto histórico, ficha técnica do livro, deu um geralzão do que acontece, mas a gente precisa falar sobre os 4 pontos teológicos principais que nós temos aqui no livro de Êxodo. A primeira coisa é a teologia do nome de Deus. Deus revelando que o nome dele é Eu Sou o que Sou, né? Yahweh. É Deus dizendo: eu não sou apenas um Deus, eu sou o Deus que possui um nome, eu sou o que sou. Ele é o Deus que é, né? Ele não é tão somente um espírito que vaga pela eternidade. Ele é um Deus que possui uma personalidade, que possui um nome, que é um ser autoexistente. Deus é Deus. E isso é revelado principalmente no capítulo 3. O segundo, a redenção por substituição. Então no capítulo 12 nós falamos, né, que tem a festa da Páscoa, logo após ali as pragas, a última praga. Essa festa da Páscoa introduz o conceito teológico mais importante para o evangelho, que é um cordeiro inocente morre no lugar de um povo completamente pecador. Então, a teologia da substituição, né? A redenção por substituição, ou seja, um povo redimido, a morte não bateu na porta deles e não levou os seus primogênitos por causa do sangue do Cordeiro. E isso aponta diretamente para Cristo Jesus. A terceira teologia importante, né, revelada no livro é a natureza da lei. Ou seja, a natureza da lei é santa porque a fonte de toda essa lei é Deus. A lei nada mais é do que a revelação da santidade de Deus. A revelação da santidade de Deus. A lei nunca foi entregue para que o povo fosse salvo, porque
eles deveriam ser salvos pela fé no Messias que viria, como Abraão foi salvo, né? Romanos capítulo 4 vai dizer que Abraão foi salvo não por meio da lei, não por meio de aliança, mas por meio da fé que ele tinha no Messias que viria. Ele teve fé em Deus, né? O Pai de multidões. Então a lei não tinha um objetivo salvífico, tinha o objetivo de revelar a santidade de Deus. Por último, nós temos a habitação de Deus, ou seja, Deus decidiu habitar entre os homens. Deus decidiu construir um tabernáculo, uma casa para si, para habitar entre os homens, habitar entre o seu povo. Então esses são os 4 principais pontos teológicos do livro de Êxodo. Espero que você tenha feito anotações. Se possível, volte, pause, anote, estude, mergulhe mesmo na palavra de Deus. E não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar. Nos ajude a conduzir o máximo de pessoas para crescerem na graça e no conhecimento de Deus.